E se não existissem fronteiras? E se não houvesse nenhum país nesse mundo? Como é que seria a vida do viajante? Olá, senhoras e senhores, sejam mais uma vez bem-vindos ao Viajar é um Prazer, canal de finanças e viagem, porque ninguém viaja sem dinheiro. Hoje, com mais um quadro Viajando na Maionese, eu trouxe essa pergunta intrigante de como seria a vida do viajante se não houvessem limites. Então, se você está curtindo esse quadro, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não tiver inscrito e bora pro vídeo! Hoje eu vou contar para você como seria a vida do viajante se não houvesse nenhum desses limites que separam os países, que separam os povos. Mas para isso eu vou te explicar algumas coisas que são importantes. Os limites geográficos, que são convenções entre estados, como foi, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha, no geral tem um intuito protecionista, a intenção de guardar aquilo que é considerado como riqueza, como, por exemplo, recursos naturais ou até mesmo o clima de uma região que pode parecer propício para a boa convivência dos indivíduos. Mas esses limites, que são meramente linhas políticas, acabam resultando na criação de leis de imigração e mecanismos de controle de fronteiras. O problema é que esses mecanismos de controle acabam atrapalhando a nossa vida, a vida do viajante, que às vezes quer fazer uma viagem para os Estados Unidos, mas precisa gastar dinheiro com documentação, como passaporte, visto, e muitas vezes ainda tem o seu visto negado por um motivo qualquer que ele nem sabe. Essas regiões de livre circulação de pessoas, elas já são uma realidade. Por exemplo, na União Europeia, os indivíduos podem sair de um país e para outro a hora que eles quiserem. E diferente do que muitas pessoas pensavam, a maioria das pessoas continuaram nos seus países de origem, em vez de se dirigirem para países mais desenvolvidos. Agora, supondo que todos esses limites entre países eles deixassem de existir, como é que seria isso? Como é que se daria esse tipo de coisa? Para analisar as consequências dessa inexistência de fronteiras, eu vou analisar aqui duas hipóteses. A primeira delas vai se dar com a extinção de todos os governos e, por consequência, também de todos os países. E a segunda a gente vai analisar sob uma ótica onde haveria extinção de todos os governos atuais para que vivêssemos todos sob uma única nação. O que a gente tem que ter em mente é que nas duas situações a gente já não vai mais precisar de toda essa burocracia. A gente não precisa de passaporte nem documento nenhum para estar transitando entre territórios. Mas analisando mais profundamente a primeira opção, a gente teria que cada centímetro quadrado de terra seria de um indivíduo, seria uma propriedade privada. Dessa maneira, então, cada indivíduo teria a liberdade de aceitar ou não aquela pessoa que ele quisesse nas terras dele. Então, toda movimentação de pessoas em áreas privadas se daria de comum acordo entre o dono e você. Então, agora, a duração das viagens pessoais será aquela acordada e decidida pelas partes envolvidas no acordo. Então, agora imagina, você poderia viajar para a França, passar 10 meses, 2 anos, sem ter que tirar um visto de residente ou um visto de trabalhador, ou mesmo ser taxado de clandestino. E se uma pessoa não te aceitasse por lá, era só encontrar outra que te aceite. A exploração econômica dos pontos turísticos se daria através dos indivíduos, que ofereceriam serviços de maior qualidade, uma vez que agora ele disputa a atenção do turista com outras pessoas que também têm pontos turísticos para explorar. No primeiro momento você pode pensar, tá, mas isso seria ruim, Porque aí iam aumentar os preços e isso ia elevar o custo total da minha viagem, já que eu teria que pagar cada pessoa para cada ponto turístico que eu quisesse visitar. Mas, no geral, o mercado tende a se regular nesse aspecto, uma vez que, com a baixa da procura, as pessoas criariam medidas que pudessem oferecer um serviço mais robusto, com mais qualidade e um preço menor. Isso você pode ver, inclusive, com a parceria entre o Hopi Hari e o Wet n Wild, que são dois grandes parques que tem em São Paulo, que oferecem entrada nos dois parques praticamente pelo preço de um. No cenário 2, onde a gente tem esse governo único, você pode até achar que ele vai ser melhor, porque afinal de contas, agora a gente está dentro de um grande país, onde vai estar tudo aberto e é tudo do governo, então você vai ter o livre acesso a todas essas coisas. Mas apesar de parecer vantajoso no primeiro momento, a gente tem que pensar que se o governo é detentor de todos esses pontos turísticos, não há concorrência. E não havendo concorrência, ele não tem incentivo para poder baixar os preços. Além disso, a gente teria que lidar com serviços muito pouco eficientes e preços que não condizem com o valor entregue. Mas daí quando a gente tivesse pé da vida e querendo reclamar, a quem a gente iria recorrer? Qual seria a nossa alternativa? Uma outra questão é que, apesar da gente não perceber, hoje quando se trata de turismo, os países são concorrentes entre si. E a qualidade da experiência turística que você vai viver é uma das coisas que vão determinar se você vai viajar para a Suíça ou para a Venezuela. O problema é que agora a gente tem um grande país e praticamente a qualidade que vai ser entregue é a mesma para todos os pontos turísticos no mundo. E esse padrão mundial ainda seria garantido pelaquela empresa estatal de controle de qualidade. Enfim, a gente poderia passar o dia inteiro conversando sobre extinções de fronteiras e suas possíveis consequências, positivas e negativas,
que estão relacionadas a isso, como cultura, guerras, viagens, trabalho e tudo aquilo que você conseguir imaginar. Na minha opinião particular, existem muitos benefícios econômicos e sociais que a gente colheria da extinção das fronteiras. Mas eu acho que a melhor forma disso acontecer é através da ordem espontânea, sem as mãos de um órgão central regulando tudo. Mas e você? Acha que um dia a gente vai ter um mundo sem fronteiras? Ou a gente tá só viajando na maionese? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, deu trabalho pra caramba pra fazer. Eu errei pra caramba. Beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. A gente se vê no próximo. Um abraço. Tchau!